Olá pessoal, hoje faremos o nosso vídeo sobre o assunto de sistemas de equações diferenciais, sistemas homogêneos. Esses sistemas vão ser constituídos, por equações, onde cada equação é uma equação diferencial. Aqui vão ser equações de primeira ordem, então vai envolver a derivada de uma função. E aqui nós temos uma equação linear. Temos os coeficientes que acompanham as variáveis. Eu poderia ter aqui N variáveis, mas estou exemplificando e mostrando para vocês um sistema de duas variáveis e duas equações. Então, as nossas variáveis, a nossa função incógnita, que a gente quer descobrir quem são essas funções, vão ser as funções x e y. E as funções x e y vão depender de t, não está escrito em função de t. Então, veja que aqui nós vamos ter a derivada de x com relação a t, dependendo aqui de x e y. E a derivada de y dependendo de x e y. Então, eu preciso encontrar quem são as duas funções que satisfazem simultaneamente essas duas equações. Veja que as equações não dependem somente de uma incógnita, da incógnita x. Não, ela depende simultaneamente da incógnita x e da incógnita y. Então, esse tipo de sistema é utilizado quando você tem variações, taxa de variação não somente envolvendo um único fenômeno, mas envolvendo dois fenômenos, e esses dois fenômenos se relacionam, que seria então x e y. Esse termo B, que a gente vai chamar de termo independente, vai depender somente do parâmetro t, não vai depender de x e y, e quando não tivermos esse termo, que aqui for nulo, nós vamos estar então com um sistema homogêneo. Muito importante a gente saber escrever esse sistema de equações na forma matricial. Então, as derivadas nós vamos escrever como um vetor coluna, que vai ser o vetor derivada. Queremos encontrar x e y. Esse vetor xy na forma coluna a gente vai chamar de x maiúsculo, e esse vetor é a nossa solução que a gente está procurando, que satisfaz simultaneamente as duas equações. Os coeficientes que acompanham x e y, nós vamos escrever como um produto de duas matrizes. Lembra que você vai multiplicar o A11 pelo primeiro da coluna, então A1x, mais o A12 pelo segundo desta coluna. Então, te dá esse primeiro elemento aqui, e aí a gente soma com o que está na mesma linha, que é o B1t. Na segunda linha, eu vou ter A21x mais A22y, e somo com o que está na segunda linha. Então, eu posso escrever esse sistema matricialmente. Essa matriz dos coeficientes vai ser chamada de matriz A. O que está aqui é o vetor solução, o vetor xy, e esse é o vetor dos termos independentes. Então, matricialmente, escrevendo a nossa solução como um vetor coluna, estamos interessados em resolver essa equação linear, derivada de x com relação a t igual a x mais b. Então, é uma equação linear, mas ao invés de eu ter uma função, eu tenho um vetor. Um vetor cujos elementos desse vetor coluna são funções. Essas funções são diferenciáveis em um intervalo. E esse vetor coluna vai ser a solução do nosso sistema, que satisfaz as duas equações simultaneamente. E como eu disse para vocês, se o meu B for nulo, eu vou estar com um sisteminha homogêneo da forma x' igual a x, de simples resolução. Então, aqui, só para vocês verem como é que a gente escreve matricialmente, eu separei para vocês esse sistema. Nós temos aqui as derivadas, que vão estar aqui nesta coluna. A matriz dos coeficientes vão ser menos 2, 5, 4 e menos 3. É a matriz que acompanha o vetor x e y. E o termo independente vai estar em função de t. Então, eu tenho uma função exponencial, e tenho também polinômios de grau 1.
Já num sistema homogêneo, veja que eu não tenho B de T. Então, eu só vou ter a matriz dos coeficientes, 2, menos 3, 6 e 5, acompanhando o vetor coluna, que é xy, que é o vetor solução, e aqui a derivada da solução. Então, x' igual a ax, uma equaçãozinha linear. Agora, para que a gente possa encontrar quem é a solução do nosso sistema, a princípio do sistema homogêneo, nós vamos trabalhar com desenvolver, apresentar teoremas que nos dão amparo para encontrar essas soluções. O teorema que nos dá o princípio da superposição diz o seguinte: se você tiver duas soluções do sistema linear homogêneo, as combinações dessas duas soluções, as combinações lineares, também vai ser solução. É claro que a derivada vai ser uma soma de derivadas. E aqui o produto A vezes essa combinação vai dar uma combinação multiplicada por A. Então, se eu separar os termos que dependem só de x1 e os termos que dependem só de x2, como são solução do sistema homogêneo, eu vou conseguir garantir que realmente essa combinação também zera a minha equação, né? Zera o meu sistema. Agora, nós vamos precisar de soluções linearmente independentes para esse sistema x' igual a x. Quando que nós temos duas soluções linearmente independentes? Já tínhamos trabalhado com soluções linearmente independentes quando resolvemos equações de segunda ordem. Soluções linearmente independentes, elas não podem ser escritas uma em função da outra, né? Se eu escrever a combinação linear nula, eu não posso isolar o x1 dependendo de x2, porque ambos os coeficientes aqui seriam nulos, então não é possível escrever. Ou seja, uma não é múltipla da outra, não é possível escrever uma em função da outra. Como a gente faz o teste para saber se um vetor não pode ser escrito em função do outro, né? Para verificar essa situação, a gente vai utilizar o Wronskiano que a gente já vinha utilizando anteriormente. E temos ainda esse teorema que nos garante a existência dessas duas soluções. Então, se nós tivermos um sistema homogêneo de duas equações diferenciais, né, duas EDOs lineares, com coeficientes constantes, sisteminha da forma x' igual a x, dentro de um determinado intervalo i, ele vai possuir sim as duas soluções linearmente independentes, que vão ser as soluções x1 e x2, né? E essas duas soluções sendo linearmente independentes, a solução geral vai se escrever como combinação dessas duas. Qualquer outra solução depende dessas duas. Então, é importante a gente conseguir as duas soluções linearmente independentes, né? Como testar se dois vetores, solução, são ou não são linearmente independentes? Nós vamos fazer o cálculo do Wronskiano. Nós vamos colocar a solução na primeira coluna, solução 1, e a solução 2 na segunda coluna. E estudar o determinante. Se esse determinante der diferente de zero, nós vamos ter duas soluções linearmente independentes. E aí a solução geral se escreve como combinação dessas duas. Então, basta encontrar duas soluções e ter certeza que as duas são linearmente independentes, né? Mas quem seria uma solução do nosso sistema homogêneo que se escreve como uma equação linear? Lembra que para a equação linear nós usávamos fator integrante e conseguíamos solução da forma exponencial, e elevado a mx. Né? Quando trabalhamos também com tanto para equação de primeira ordem como de segunda ordem, encontramos soluções exponenciais. No nosso caso agora, nós temos um sistema de equações, né? Temos um vetor solução. Será que a gente ainda consegue solução exponencial? Será que vai ter o mesmo formato? Né? No caso, como eu tenho aqui vetor, suponhamos que a nossa solução seja da forma um vetor, né, vezes uma exponencial. Será que isso acontece por causa dela ser linear? Se ela tiver esse formato, vamos supor que ela tenha esse formato, eu teria que encontrar quem é esse vetor e quem é esse valor m. Se a minha solução tiver esse formato, ela satisfaz o sistema homogêneo. Então, eu tenho que saber derivar essa solução. Derivada dela, eu vou
conservar aqui o vetor, porque vai ser constante, e vou variar somente aqui, estudar somente a derivada da exponencial, que é m e mt, né? E aqui eu vou substituir a solução. Então agora, como eu vejo que em ambos os termos tem exponencial, vou colocar a exponencial em evidência, AV menos MV. Aqui é M, tá? Perdão. Então, já que a exponencial é não nula, né, para que esse produto dê o vetor nulo, só se essa diferença for o vetor nulo, essa diferença de dois vetor coluna. Como eu quero colocar o vetor V em evidência, eu tenho que fazer diferença de duas matrizes 2 por 2, né? Como aqui eu só tenho o vetor coluna, quem que é uma matriz 2 por 2 que está sempre acompanhando o vetor? É a matriz identidade. Então, eu coloquei aqui a matriz identidade em evidência aqui, e aí eu posso escrever que há uma diferença de matrizes 2 por 2 no caso, ou N por N, né, se fosse o caso, acompanhando o vetor V. E para que esse produto desse nulo, o que a gente analisa para o vetor V? Quais são as possibilidades? Se existir a inversa dessa matriz, eu aplico ela em ambos os lados e chego que o vetor V é o vetor nulo, mas eu não quero solução nula, né? Então, eu não quero que essa matriz admita a inversa, tá? Então, se existir a inversa, a única solução vai ser a solução nula. Como eu não quero a solução nula, eu não quero que exista essa inversa. Mas quem determina se existe ou não existe a inversa é o determinante. Se o determinante for diferente de zero, existe a inversa. Se o determinante for zero, não existe a inversa. Então, nós queremos que o determinante seja zero, para que não exista a inversa e para que esse sisteminha tenha infinitas soluções para esse vetor V. Então, quando você estuda esse determinante e obriga ele a ser zero, você está resolvendo a equação característica que vai te dar o valor de m, que anula essa igualdade aqui. Anula esse determinante. Esse m é chamado de alto valor. Ele anula esse determinante e quando a gente trabalha com essa equação, eu descubro quem é o vetor V, que satisfaz essa equação, ele vai ser chamado de alto vetor. Por que alto valor e alto vetor? Lembra que eles estão satisfazendo, né, essa situação aqui, ó, onde A de V é igual a MV, ou seja, uma transformação sobre o vetor V depende somente do vetor V, né, de M e do vetor V. Então, por isso que a gente diz que é um alto valor e um alto vetor, né, A aplicado sobre V vai dar igual a MV, satisfaz isso daqui. E estamos procurando M e V que vão ser substituídos aqui para me dar a minha solução. Então, quando você acaba de encontrar o valor de M, você volta aqui e encontra o valor de V. M vai ser o alto valor, V vai ser o alto vetor e vão constituir, né, vão formar a minha solução que eu estou procurando, né? Então, nós vamos resolver primeiro a equação auxiliar. Essa equação vai ser um determinante, onde eu vou encontrar o valor de M, lembrando que aqui é M, né? Essa equação ela vai ser uma equação do segundo grau na variável M, e aí vai depender do valor de M. Encontrando o valor de M, eu vou encontrar então quem é o meu vetor. E usando o alto valor e o alto vetor, eu vou ter quem é a solução. Como nós vamos cair numa equação de segundo grau, vai existir três possibilidades novamente. O delta maior que zero, delta igual a zero ou delta menor do que zero. Então, eu terei altos valores reais e distintos, ou eu terei altos valores iguais, ou eu vou ter alto valor complexo. Para cada caso, eu vou ter um tipo de solução.